Buon pomeriggio, oggi giovedì 8 ottobre 2020. Stiamo iniziando a nossa lezione de italiano. Hoje continuaremos falando sobre o Império Romano. É um assunto bastante grande, por isso a gente vai dividindo em várias aulas. Hoje vamos para a nossa parte 4, então, que fala sobre o ano dos 5 imperadores. Na última aula, a gente terminou com o fim do mandato de Marco Aurélio e a sucessão por seu filho Cômodo. Cômodo assumiu o posto no lugar do seu pai, então, Marco Aurélio, e foi o primeiro imperador, que tinha descendência roxa. Isso porque ele era filho de um imperador e foi o primeiro a ser, além de filho, neto de um imperador também. E ele começou a sua carreira em termos políticos como cônsul, assumindo como o mais jovem a tomar esta posição no Império Romano. Quando assumiu, Cômodo encontrou o Império gozando de relativa paz em termos militares. Porém, o seu governo foi marcado por uma série de conspirações políticas, o que o levou a se tornar um governante ditatorial e extremamente focado no culto à sua personalidade. Entre as suas medidas, ele desvalorizou a moeda romana de 96 para 105 por libra romana. O seu reinado foi marcado por intensa insatisfação e ele viveu às voltas com diversas tentativas de golpes e conspirações para derrubá-lo. No ano de 190 d.C., Cômodo viu o seu governo enfrentar uma forte escassez de alimentos que prejudicou todo o Império Romano. Isso aumentou ainda mais a insatisfação e 2 anos depois, em 192, Cômodo acabou assassinado. Cômodo acabou sucedido por Públio Elfio Pertinax, que assumiu na manhã seguinte à sua morte, em 31 de dezembro de 192. O reinado de Públio Elfio Pertinax foi muito curto, 86 dias apenas, e ele ficou marcado por recusar-se a dar títulos nobiliárquicos à sua esposa e herdeiros. Mas ele fez isso não por problemas de relação, mas sim para protegê-los em virtude de um possível assassinato dele. Eles poderiam acabar sendo proclamados sucessores e também serem mortos por conspiradores. Em 28 de março de 193, Pertinax acabou sendo assassinado por guardas que invadiram o seu palácio insatisfeitos com seu governo. Este período ficou conhecido como o ano dos 5 imperadores, porque foram autoproclamados 5 imperadores no período de um ano de 193. Quem assumiu no lugar de Pertinax foi Didio Juliano, que também teve vida curta no cargo, ficando apenas de 28 de março até 1º de junho de 193. Vindo de uma família nobre, nascida na atual Milão, Itália, ele se notabilizou como chefe de uma previdência para pobres e órfãos no Império Romano e assumiu o governo depois que ele literalmente leiloou o cargo, prometendo recompensas financeiras aos pretorianos e aos soldados. Até por isso, ele já assumiu totalmente descredibilizado pelo próprio povo e por uma ala de militares. E também acabaria não sobrevivendo muito no governo. Durante seu curto reinado, uma série de rebeliões contra ele aconteceram. E Didio Juliano tentou impedi-las, construindo barreiras e muralhas ao redor de Roma. Mas isso não acabou surtindo muito efeito. Com os pretorianos descontentes pelo pagamento não ter sido feito e com os senadores romanos também revoltados, eles acabaram chamando os guardas e soldados que invadiram o palácio e também eliminaram Didio Juliano. O cadáver do imperador derrubado
foi entregue a sua esposa e filha, e elas foram poupadas pelos soldados, porém com seus títulos de nobreza e suas heranças retiradas. Septímio Severo foi quem assumiu o poder, encerrando o chamado Ano dos 5 Imperadores. O governo de Severo teve um forte caráter militar. A guarda pretoriana foi substituída por uma legião vinda da Panônia. Entre 197 e 199, o imperador comandou uma bem-sucedida campanha militar contra os partas. O sucesso se deve muito ao conhecimento do próprio comandante do meio militar, já que ele próprio era um soldado. Por conta do seu passado militar, o imperador fez uma série de medidas em benefício dos soldados. O aumento do salário deles, o reajuste do estatuto civil, a possibilidade dos soldados realizarem o seu casamento oficializado, a fundação de colégios militares e a criação de novas 3 legiões. No aspecto civil, o imperador rodeou-se de figuras importantes, como o jurista Plauciano e o filósofo Flávio Filostrato. Em relação às obras, foi construída a fonte Septisódia, o Palácio Imperial foi ampliado, as termas de Caracalla foram iniciadas as suas obras, também foram restaurados diversos edifícios públicos. Severo governou até 9 de fevereiro de 211 d.C., quando ele acabou falecendo. Ele deixou o governo a cargo dos seus 2 filhos, Caracalla e Geta, que assumiram como 2 co-imperadores. Esse governo dividido foi marcado pela intensa rivalidade entre os 2 irmãos, e justamente o desacerto entre eles sobre várias decisões importantes marcou uma divisão muito forte do Palácio Imperial, e as relações acabaram chegando até um nível insustentável. Com as relações rompidas, Caracalla ordenou então a morte de Geta. A morte de Geta aconteceu ainda em 211, e Caracalla também ordenou a execução de quem ele suspeitasse ou que fosse partidário de Geta. Instável mentalmente, muito rude no trato com os adversários e, após ordenar uma política fiscal severa, Caracalla se tornou profundamente odiado pelo seu próprio povo. Caracalla acabou sendo comparado inclusive a Nero. De 214 a 217, ele também ordenou uma forte campanha militar contra os partas no Oriente. Em 217, Caracalla acabaria morto por Macrino. Macrino era um prefeito pretoriano e tramou uma conspiração para derrubar Caracalla. Seria justamente ele que se tornaria o herdeiro do poder, iniciando um reinado que duraria apenas 14 meses. Então, por hoje era isso. Na próxima aula, nós falaremos então abordando a reta final do Império, seu expansionismo, seu legado e também a decadência do Império Romano até o seu fim. Por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima semana. Saúde e paz. Arrivederci. Chamado que tinha ele até e passa. Arrivederci.